Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Hoje a igreja celebra os mártires do Japão, Paulo Mik e seus 25 companheiros. Eles foram martirizados no Japão em 1597. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus convocou e enviou os seus 12 apóstolos com autoridade e poder. E deu-lhes também esta recomendação, que não deviam levar nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, que usassem sandálias e que não levassem 2 túnicas. E que quando entrasse numa casa, permanecesse ali até sair daquele lugar. E que se em algum lugar não fossem recebidos, acolhidos, e também as pessoas não quisessem escutar a voz deles, que ao saírem dali, que eles sacudissem as poeiras dos pés contra aquelas pessoas, em testemunho contra elas. Os discípulos então partiram e anunciaram o reino, e expulsavam muitos demônios, e curavam muito o enfermo, e também ungiam-os com o óleo. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente nos colocamos diante da palavra de Deus. E a palavra é entendida como um alimento diário. Um alimento que deve alimentar a minha vida e que deve alimentar a sua vida também, para nos conferir, pouco a pouco, o discernimento do Espírito para percebermos as manifestações do Senhor em nossa vida e também na história. Por isso, hoje, ainda continuando as reflexões da carta aos Hebreus, o autor sagrado vai recordar um evento, do encontro de Moisés com os 10 mandamentos, ali no Monte Sião. E como nós vimos aquele filme dos 10 mandamentos, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, e ali acontecem trovões, maremotos, terremotos, fogo, escuridão, criando assim aquele impacto visual na vida de cada um de nós. Então assim também o apóstolo aqui vai recordar na carta aos Hebreus este acontecimento, que Moisés ficou com medo de morrer diante de tanta grandiosidade, e que o povo não queria nem ouvir falar porque estava com pavor das manifestações. Então agora o autor sagrado vai recordar, já não nos aproximamos deste monte de Sião, de fenômenos naturais como trovões, relâmpagos, terremotos, maremotos, nuvens, trevas, luz, não. Nos aproximamos agora da Jerusalém do alto, não mais a Jerusalém geográfica, não mais a Jerusalém situada em Israel, mas agora a Jerusalém que está no alto, aquela onde está o próprio Deus, o Cordeiro, e todos aqueles e aquelas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e cujos nomes estão escritos no livro da vida e que ali também estão presentes como um sol que vai irradiar vida, segurança e sinceridade. Por isso hoje o apóstolo nos convida a irmos além dos acidentes e dos condicionamentos. Agora o autor sagrado nos convida a irmos além, para mergulharmos no mistério e percebermos então essa nova Jerusalém que vem do alto, onde Deus é o seu sol, onde ali o testemunho de homens e mulheres que nós contemplamos daqui e que ali brilham e que ali estão glorificados também, que a vida deles seja um incentivo para mim e para você caminharmos nesta vida, porque a vida dos santos não é para que a gente aprenda só a contar e ser aplaudidos porque contamos sobre a vida deles, mas é justamente para imitarmos os seus passos, para fazermos a nossa parte. Cada santo fez a sua parte, agora cabe a mim fazer a minha parte e cabe a você também fazer a sua parte. E por que isso? O evangelho de hoje vai nos responder, porque como os demais apóstolos da primeira hora, eu e você também somos enviados. E somos enviados quando somos conquistados para Cristo, quando somos atraídos para Cristo. E o Senhor escolhe quem Ele quer,
quando quer e como quer. Ele chama quem ele quer para permanecer com ele, para estar com ele. Porque ninguém é enviado sem antes permanecer com Jesus. Ninguém é enviado sem antes participar da intimidade de Jesus. Ninguém é enviado sem antes experimentar a força vivificante do poder que emana de Jesus. Por isso, depois então que os 12 permaneceram com ele enviou os 12 com autoridade e poder. E escute bem que eles não vão com a autoridade deles, eles não se auto-enviam, eles não se auto-proclamam apóstolos, mas eles são enviados por o Senhor. Eles são enviados com autoridade e também com poder, não o poder deles, não a autoridade deles, mas a autoridade de Jesus e poder de Jesus. Por isso eles são arautos, por isso eles são discípulos. E eles não devem anunciar a si mesmos, mas eles devem anunciar outra pessoa, o Senhor. E Jesus vai dizer a eles então, vão por aí, mas não levem muita coisa. E é interessante aqui, não confie no poder da comida, não confie no poder de concentrar coisas e também não confie no poder do dinheiro. A única coisa que Jesus diz aos discípulos para eles levarem é um cajado, como aquele cajado que o Senhor entregou a Moisés e a Arão. E quando Moisés se apresenta diante do poderoso Faraó, a única força que ele tinha e o único poder que ele tinha era o poder do Senhor manifestado naquele cajado. Por isso, naquele cajado estava o poder de Deus. É com esse cajado que ele se transforma, por exemplo, em serpente que engolia outras serpentes. É esse cajado que vai tocar a água do rio Nilo, vai fazê-la sangrar. É esse cajado que vai tocar o mar vermelho, que vai dividir a água. É esse cajado que vai tocar uma rocha e vai fazer brotar água. Quer dizer, nesse cajado está significado o poder de Deus e a proteção de Deus. O missionário vai então pelo poder e a proteção de Deus. A única coisa que eles devem levar é uma sandália, andarem de sandália. Sandália assim para proteger os pés. Depois também não levar 2 túnicas, não confiar nas vestes, porque as vestes nos enganam, as vestes nos seduzem, as vestes às vezes nos fazem vangloriosos, mas debaixo das vestes estão escondidos verdadeiros monstros. As vestes são importantes sim, mas elas não substituem a interioridade. Elas devem ser manifestação de realidades interiores, elas devem ser sinais de realidades interiores. Agora, quando elas são só para enfeitar o corpo, então elas já não têm mais sentido. Elas estão desviadas do seu sentido. Por isso Jesus vai dizer, andem de sandálias, com uma vida humilde. Leve uma vida humilde. E é um grande desafio lutar para levar uma vida humilde. Enquanto todos os outros rapazes, moças têm o direito e o dever de lutar para angariar coisas, nós temos o direito e o dever de lutar para não angariarmos muitas coisas. Andar de sandália significa humildade. E nem 2 túnicas. Não concentre as coisas, porque o missionário que tem que carregar muitas coisas fica obeso e os pés não caminham mais. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes eu fico pensando que uma das grandes crises da missão hoje na igreja é porque os missionários estão muito obesos. Obeso de inteligência, obeso de sabedoria, obeso de cargos, obeso de coisas, e já não tem mais disponibilidade para andar porque os pés estão cansados. Tem muita coisa para administrar e os pés ficam cansados. Então não leve 2 túnicas. Quando entrarem numa casa, permaneçam aí, até quando sair. E se alguém não acolher vocês, e nem quiser escutar vocês, ao sair dali, continue a missão em outro lugar então. Mas sacuda a poeira em testemunho contra eles. E os discípulos partiram. Eles saíram com o poder e na autoridade de Jesus. Eles expulsaram demônios em nome de Jesus. Eles curaram enfermos em nome de Jesus. E eles ungiam a todos com óleo. Assim a missão tem início. Assim a missão continua hoje. E assim a missão continuará também amanhã, porque é Jesus que continua a enviar homens e mulheres que vão pelo mundo inteiro, com sandálias, uma vida humilde, sem 2 túnicas, quer dizer, não carregar muita coisa, e principalmente não confiando nem no pão, nem na comida, nem na sacola e nem no dinheiro, mas sim na força da palavra, no cajado.
Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Paulo, Mico e companheiros, rogai por nós, paz e bem.